Boa noite, meus amados. Convido todos a abrirem suas Bíblias em Filipenses capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. Filipenses capítulo 4, de 1 a 9, onde nos diz assim a palavra do nosso Deus: Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Rogo a Evóquia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Meus queridos irmãos, apesar de estar preso, apesar de sofrer injustiças, apesar de ter sido muitas vezes açoitado, muitas vezes ter sofrido por amor ao Evangelho, tratado como marginal, espancado, jogado de um penhasco, apesar de todas essas situações adversas, terríveis, apavorantes, Paulo ainda assim permanece firme no Senhor. E no último esforço, concluindo esta carta de Filipenses, para encorajar os cristãos, ele também os exorta a fazerem o mesmo, permanecer firmes no Senhor. Por mais assustadora que a realidade pareça, por maior que sejam as nossas lutas e sofrimentos, Paulo estava dizendo aos crentes em Filipos, os filipenses, independente destas coisas, mesmo em meio às tribulações mais terríveis, nós precisamos permanecer firmes no Senhor. E essa é a verdade que precisa ser gravada em nossos corações nesta noite. Nós também precisamos permanecer firmes no Senhor, não importa quão grandes sejam as nossas lutas e sofrimentos, não importa, irmãos, quão assustadora seja a realidade ao nosso redor, precisamos permanecer firmes no Senhor. Essa ideia de Paulo também foi compartilhada por ele aos Coríntios, em 1 Coríntios 15, 58, quando ele diz: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão, não é inútil, não é tempo perdido. Então precisamos estar unidos neste propósito de permanecermos firmes no Senhor. Foi o que ele disse aqui no princípio, e é interessante a maneira como ele começa neste capítulo. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos. Essa é uma expressão, uma frase que eu poderia usar como sendo minha. Que saudade de ver os irmãos na casa de Deus. Que saudade de poder estar junto com os irmãos em comunhão, compartilhando o pão, o café da manhã, aquele momento gostoso no final do culto. Que saudade. Apesar da distância, a mensagem é a mesma para mim e para você. Precisamos estar juntos neste propósito de permanecermos firmes.
É por isso que ele exorta a Evoque, a Sinteque, que pensem concordemente no Senhor, que sejam unidas no mesmo pensamento, andem na mesma direção, com o mesmo propósito, permanecer firmes. Precisamos permanecer firmes no Senhor. Parece muito com aquela frase, aquele bordão que tem sido muito usado na mídia nos dias de hoje, não é? Juntos somos mais fortes. Sim, se estivermos juntos e na mesma direção, somos mais fortes. Por isso precisamos permanecer firmes no Senhor. Firmes no Senhor. Nós precisamos permanecer firmes no Senhor para manter, em primeiro lugar, a nossa alegria. Se queremos manter a alegria, conservar a alegria presente em nossas vidas e em nossos corações, a alegria do Senhor, que é nossa força, precisamos permanecer firmes. E a ideia de permanecer firmes é estar mais próximo de Deus, junto de Deus, andando com Deus cada dia de nossas vidas, sem esmorecer, sem desanimar, sem desistir, mas perseverar, permanecer. Então é nosso dever permanecer firmes no Senhor para manter a nossa alegria. Depois de convocar os crentes a permanecerem firmes, permanecer deste modo, firmes no Senhor, ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Versículo 4. Uma vida contente e satisfeita com Deus e em Deus. Porque nós não podemos esquecer que a alegria é fruto do Espírito Santo do nosso Deus. Gálatas capítulo 5, quando Paulo fala sobre a importância de andarmos em espírito, na presença de Deus e em comunhão com Deus, ele então passa a descrever o fruto do Espírito. Gálatas 5, versículo 22 a 23, ele diz assim: mas, em contraste com as obras da carne, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não existe lei. Não existe nada que nos condene neste momento difícil de mantermos conosco a alegria do Senhor. Podemos ser condenados por não usar máscara, podemos ser condenados por diversos motivos, mas jamais seremos condenados por manter conosco a alegria do Senhor. É por isso que precisamos permanecer firmes, andar com Deus, e isso vai manter em nós a alegria do Senhor, esta alegria que nos foi dada por Cristo e que deve estar presente em nossas vidas enquanto servimos a Deus. O Salmo 100, versículo 2 nos diz: servi ao Senhor com alegria. Alegria. Irmão, sirva a Deus cada dia da sua vida com alegria, mas para ter essa alegria você precisa permanecer firme. Não deixe nada te afastar de Deus, não deixe nada afastar você de fazer a vontade de Deus, de estar na presença de Deus, porque quando nos afastamos de Deus, aí sim perdemos a alegria. Os motivos para viver feliz, satisfeito, contente em toda e qualquer situação, como bem nos deixou como exemplo o apóstolo Paulo, e aqui ele estava compartilhando este exemplo com os irmãos em Filipos, os filipenses, capítulo 4, versículo 10 a 13, Paulo diz assim, Filipenses capítulo 4, versículos de 10 a 13, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como
de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando você permanece firme em Deus, e Deus é a sua fortaleza, como era para Paulo, você consegue viver contente, feliz, alegre em toda e qualquer situação. E eu sei que tem muita gente que gosta de usar essa frase, quando alguém fala isso, diz assim: mas você não sabe o que eu estou passando, você não sabe o que eu estou sentindo, você não está na minha pele. Pare e pense, onde estava Paulo quando escreveu essas palavras? Preso. Talvez depois de muitas situações que ele já havia vivido, espancado, açoitado, torturado, ainda estava preso e acorrentado, num lugar sombrio, úmido e frio, que ele diz para Timóteo: quando vier, traz a capa, porque está frio. E mesmo num lugar como este, lá está Paulo feliz na presença de Deus. E não é uma ocasião, digamos, isolada, era constante na vida de Paulo, porque ele permanecia firme no Senhor. Não é à toa que preso lá estava Paulo e Silas cantando louvores a Deus. Que alegria é essa? De onde vem tamanha felicidade? Vem de você permanecer firme no Senhor, porque na presença de Deus há plenitude de alegria. Abram lá no Salmo, no livro de Salmos, especialmente no Salmo de número 16. Salmo de número 16. E que fique claro para cada um de nós que você só vai encontrar essa alegria completa na presença de Deus. Eu preciso enfatizar isso nesta noite, porque é o que Paulo estava ensinando: permanecer firmes no Senhor, e vocês vão conseguir manter a alegria de vocês em meio à turbulência desta vida. Salmo 16, versículo 9 a 11 diz assim: alegre-se, pois, o meu coração. Alegra-se, perdão, não é alegre-se, é alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. Amém, louvado seja Deus. Que texto maravilhoso. O meu coração está alegre, o meu espírito está feliz, exultante, porque até o meu corpo repousará seguro, não importa, porque Deus não deixará a minha alma na morte. Eu tenho segurança, quer seja na vida, quer seja na morte, disse Paulo, Cristo será glorificado na minha vida, através do meu corpo, quer seja na vida, quer seja na morte, não importa, de um jeito ou de outro eu estou feliz, estando com vocês ou partindo para estar com Cristo, porque em meio às lutas, Deus sempre nos fará ver os caminhos da vida, não importa, o nosso foco não está na morte, não precisamos temer a morte, não precisamos ficar voltados para aquilo que é desastroso ou para a desgraça deste mundo, mas podemos manter os nossos olhos fitos no autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo. É por isso que em Cristo a nossa alegria ela é completa, permanente, e vai manter-se assim se continuarmos firmes no Senhor. Então permaneça firme no Senhor, e a alegria do Senhor vai fortalecer a sua alma e o seu coração nos momentos difíceis. Por isso eu volto a afirmar, precisamos permanecer firmes no Senhor para manter a nossa alegria, precisamos permanecer firmes no Senhor para manter não apenas a alegria, mas manter também o equilíbrio. Há muitas pessoas já vivendo de forma desequilibrada, atordoada, desesperado, amedrontado, e você não pode ser uma delas. Não pode.
porque Deus não nos deu um espírito de covardia, de medo, mesmo diante das maiores adversidades. Mas volte para Filipenses, apenas para confirmar que este é o propósito de Deus para as nossas vidas, que nós possamos manter, por meio de permanecer com Deus, o nosso equilíbrio. Filipenses 4, versículos 5 e 6 diz assim: seja a vossa moderação, equilíbrio, conhecida de todos os homens, porque perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Aqui está o Paulo dizendo: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Moderação é equilíbrio. O crente não pode ficar desesperado, amedrontado, atordoado com tudo aquilo que está ouvindo de notícia por aí, porque, como já disse, Deus não nos deu o espírito de covardia. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Paulo estava encorajando aquele servo de Deus que foi separado para ocupar um papel de liderança à frente da igreja. Em meio às muitas lutas e dificuldades, sendo perseguido e enfrentando dentro da igreja opositores, e até homens que vieram naufragar na fé. Então, para encorajar este jovem pastor no seu ministério, Paulo diz para Timóteo, versículos 6 e 7, é claro que a ênfase é o versículo 7, 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7, por essa razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, de medo, de temor, de pessoas que ficam apavoradas e se escondem. Não, Deus não nos deu desse espírito. Pelo contrário, Deus nos deu um espírito de poder, de amor e um espírito de moderação, equilíbrio. É manter a nossa mente sadia, equilibrada, pesando bem as circunstâncias ao nosso redor. E vale a pena recordar que equilíbrio e moderação também é fruto do Espírito Santo de Deus, porque uma parte do fruto do Espírito é o domínio próprio. Isso é equilíbrio, é ter controle dos seus pensamentos, das suas emoções, dos momentos difíceis. É como estávamos assistindo certa vez um treinamento que é realizado lá nos Estados Unidos, o grupo de força especial, acho que é isso, o treinamento. Eles são levados para a selva e lá eles sofrem um treinamento muito rigoroso. E por que eles passam por um treinamento tão rigoroso? É para que nos momentos difíceis eles mantenham o equilíbrio, não se apavorem, não fiquem desesperados, mas permaneçam firmes. É desse tipo de treinamento que nós precisamos. As lutas, o chacoalhão que a vida nos dá, é apenas para nos manter cada vez mais firmes, enraizados em Cristo, firmados em Cristo, com uma vida que demonstra equilíbrio, não desespero. Porque se a nossa vida está demonstrando desespero, então há algo de errado conosco. É porque não estamos tão firmes quanto nós imaginamos. Devemos permanecer firmes para manter a alegria, mas também manter o equilíbrio. E esse equilíbrio vem quando nós decidimos deixar toda a nossa ansiedade nas mãos de Deus. Deixe na mão de Deus. Tudo aquilo que você não pode controlar, que está trazendo preocupação para sua mente, deixando você perturbado, deixe na mão de Deus. Foi o que Paulo estava ensinando aos Filipenses, no capítulo 4, no verso que nós já lemos, versículo 6, quando ele diz: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens,
perto está o Senhor. Alguns chegam a pensar que ele está dizendo perto está o Senhor, se referindo à volta de Cristo, mas bem ele pode estar dizendo que perto está o Senhor, porque todo aquele que clamar ao Senhor, ele vai ouvir. Ele está perto de todo aquele que o busca de todo o seu coração. Por isso ele diz, versículo 6: não andeis ansiosos de coisa alguma. A preocupação com as coisas que nós não podemos controlar costumam roubar e levar de nós o sono, a calma, a paz, o equilíbrio. Então Paulo diz: não andeis ansiosos. Não devemos nos preocupar com nada, não devemos ficar desesperados com nada. Pelo contrário, tudo que nos preocupa deve ser conhecido diante de Deus, por meio das nossas petições, por meio das nossas orações, por meio das nossas súplicas, e cada uma delas com ações de graça. Louvado seja Deus. Senhor, muito obrigado, porque sei que o Senhor me ouve. Obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor vai cuidar dessa situação. Obrigado, ó Pai, porque a minha vida está em tuas mãos. Era o que Paulo praticava e era aquilo que ele estava ensinando para os filipenses. Eles devem manter o equilíbrio, permanecer firmes no Senhor, para manter este equilíbrio, uma mente sadia em meio à turbulência da vida. E para isso, deixando diante de Deus toda a sua ansiedade. E é claro que Paulo aprendeu muito bem com o nosso mestre, porque foi Jesus Cristo quem ensinou isso aos seus discípulos. Em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25 a 34, Jesus diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que a veste? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? E é claro que a resposta a esta pergunta é sim, meu querido, você vale muito mais do que as aves que estão no céu. Nenhuma delas cai sem a permissão de Deus, e você também não cairá. Então não fique desesperado, mantenha o equilíbrio, permaneça firme no Senhor, na presença do Senhor, e você vai entender isso, que Deus está cuidando da sua vida. Versículo 27: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Não adianta nada você ficar preocupado. Será que você pode esticar o prazo da sua vida? Por que andeis ansiosos quanto ao vestuário? O que vocês vão vestir? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. A nossa fé é pequena porque não permanecemos na presença de Deus, firmes na presença de Deus. Talvez com a mesma firmeza que teve Maria aos pés de Jesus Cristo, quando Marta, que estava perturbada, preocupada com os muitos afazeres da casa, chega para o mestre e diz: mestre, o senhor não está vendo que eu estou trabalhando sozinha? Diz para minha irmã que venha me ajudar. Maria ouviu Marta se queixando do que ela estava fazendo, e o que fez Maria? Nada, continuou no mesmo lugar. Quem a defendeu foi Jesus Cristo, que disse: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Qual foi a melhor parte? Está aos pés de Cristo. Deixar toda a preocupação em suas mãos e descansar no cuidado maravilhoso de que Deus está cuidando da sua vida. É isso que precisamos fazer. Permanecer firmes no Senhor,
para manter a alegria, para manter a paz. Continuando apenas a leitura do texto. Portanto, não vos inquieteis, verso 31, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe de que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Meu querido, não se preocupe com a pandemia, não. Eu não estou dizendo com isso que você não deve respeitar as recomendações médicas de usar, ou da saúde, de usar máscara, de limpar bem as suas mãos. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você não precisa ficar desesperado. Deus está cuidando da sua vida. Se você está buscando a Deus, Ele está cuidando da sua vida. E é claro que o que eu estou dizendo está incluído nas palavras de Jesus, quando Ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Em outras palavras, não se preocupe com nada, eu cuido de você. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Desde que o que tiver que acontecer, vai acontecer. Mas lembre-se sempre que Deus está com você. Então precisamos permanecer firmes. É a exortação de Paulo aos Filipenses, e é a exortação de Deus para a minha vida e para a sua vida, para as nossas vidas nesta noite. Precisamos permanecer firmes para manter a alegria em meio às circunstâncias difíceis desta vida. Precisamos permanecer firmes para manter também o equilíbrio em meio às muitas notícias negativas, ruins. Para manter a nossa mente sadia, precisamos permanecer firmes no Senhor. E ainda, voltando para Filipenses, capítulo 4, versículo de 7 a 9, precisamos permanecer firmes no Senhor, para manter a paz de Deus presente em nossos corações. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Versículo 8: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. A paz de Deus presente em nossos corações é fundamental para conservar nossa mente e o nosso coração livre de todo este mal. Mente sadia, coração sadio, desfrutando de uma paz que o mundo não pode nos dar, mas que foi nos dada pelo Senhor Jesus Cristo. Tenho-vos dado a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Por isso ele afirmou: não se turbe o vosso coração. Tenham paz, a minha paz. Esta paz que também é fruto do Espírito Santo de Deus, por isso está presente na vida daquele que permanece firme no Senhor. Ele vai ter do fruto do Espírito: amor, alegria e paz, presente na sua vida. Esta paz que, como disse o Senhor Jesus Cristo, vai nos ajudar a resistir nos momentos de grandes aflições. João 16:33. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições,
mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Esta paz deve estar presente em nossas vidas, e para mantermos esta paz presente em nossas vidas, esta paz que guardará, como disse Paulo, o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, precisamos permanecer firmes então no Senhor, para poder manter essa paz conosco, essa paz, mesmo em meio às aflições desta vida, as lutas que enfrentamos, os sofrimentos, paz que Deus sempre ofereceu para o seu povo. Isaías capítulo 26. Isaías 26, versículo 3 e 4. Isaías falando para o seu povo e levando para o seu povo uma palavra de consolo. Ele diz: Tu, Senhor, conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Perfeita paz terão aqueles cujo propósito é firme, aqueles que permanecem firmes no Senhor. Esses vão desfrutar da perfeita paz de Deus em suas vidas, porque o nosso Deus, o Senhor nosso Deus, é uma rocha firme, segura e descrita aqui em Isaías, eterna, que não se acaba, mas permanece para sempre. Segurança, perfeita paz nos momentos difíceis só podemos encontrar em Deus. Ainda Isaías capítulo 30. Claro que Deus estava exortando a sua nação, porque havia escolhido se desviar dos caminhos de Deus, havia por alguns instantes escolhido confiar em outros reinos ou em reis mais poderosos, mas aí ele faz com que eles lembrem o quanto é importante buscar Deus e ouvir as suas maravilhosas promessas. Isaías 30, versículo 15 diz assim: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quisestes. Em se converter, voltar-se para Deus, em sossegar e acalmar o seu coração, estava a salvação do seu povo. Lá estaria tranquilidade, confiança e força. Era o que Deus estava oferecendo para a nação de Israel, mas eles não aceitaram. Eles rejeitaram a proposta maravilhosa que Deus estava lhe dando, e infelizmente assim também são muitos, e para nossa tristeza até muitos que se dizem crentes, hoje atemorizados, sem paz em seu coração, porque não aceitaram a proposta de Deus. Se converta, se volte para mim, sossegue, acalme o seu coração, deixe nas minhas mãos, porque uma coisa é você conhecer o que a palavra de Deus diz, outra coisa é você viver aquilo que você conhece. É fácil dizer tenho fé em Deus, mas é nos momentos difíceis que essa fé precisa ser vista, porque a fé que não é acompanhada de obras, ela é morta, ela é inútil. E assim é a sua fé, se você não consegue ter paz em Deus nos momentos difíceis. Se a paz de Deus não está presente no seu coração, é porque você não está permanecendo com Deus.
Por isso Paulo, aconselhando os cristãos em Filipos, os filipenses, que estavam passando, sofrendo com perseguições, com muitas lutas, com as dificuldades, até de grande pobreza, Paulo diz: permaneçam firmes. E essa é a exortação que deve ser gravada em nossos corações nesta noite. Precisamos permanecer firmes. Se queremos manter conosco a alegria, o equilíbrio e a paz de Deus presentes em nossos corações. Porque, como já disse, tudo isso é fruto do Espírito Santo de Deus. Por isso, escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16, Paulo disse: digo, porém, andai em espírito, e jamais satisfareis aos desejos da carne. Digo, porém, andai em espírito. Se vivemos no espírito, versículo 25 de Gálatas 5, se vivemos no espírito, andemos também no espírito. É assim que vamos permanecer firmes na presença de Deus, e vamos conseguir manter nos momentos difíceis, de grandes aflições, neste mundo tumultuado e turbulento, vamos conseguir manter a alegria, o equilíbrio e a paz. Portanto, permaneça firme. Que Deus nos abençoe.